Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o direito de recusa. Muito importante esse assunto. Infelizmente, muitas das mortes que acontecem nos ambientes de trabalho poderiam ter sido evitadas se fosse respeitado o direito de recusa. Então vamos saber um pouco mais sobre isso nesse vídeo. A CLT traz para a gente que, inclusive, o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando esse trabalhador correu o quê? Perigo manifesto de mal considerável. Olha só o prevencionista. A empresa não pode submeter o trabalhador ao perigo, de sofrer um mal considerável. Sob pena, 483 da CLT, considerar rescindido o contrato de trabalho e ainda o trabalhador requerer uma indenização, um valor indenizatório. Então a gente vê que a raiz do direito de recusa, na verdade, está lá na CLT. De modo que, lógico, o trabalhador não vai simplesmente se negar ao trabalho, ele precisa dar justificativas. Não vai simplesmente rescindir o contrato de trabalho deliberadamente. Ele vai dialogar antes, mas ele tem direito de até rescindir um contrato de trabalho por conta disso, por conta de ser exposto a um perigo de mal considerável, a ter uma exposição a algum risco que possa ceifar a sua vida. A NR1 traz para a gente o seguinte: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Já o item 1.4.3.1 diz o seguinte: comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Esse texto da NR1 é muito interessante. Você vê, olha, o direito de recusa, o trabalhador interromper as atividades quando constatada uma situação de trabalho onde, a seu ver, é na visão do trabalhador. Então, se ele considerou uma situação de risco inaceitável, ele tem o direito de parar a atividade dele e a conversar com o chefe dele para que seja tomada alguma solução. Infelizmente, em algumas empresas, quando o trabalhador reclama, ele é mandado de volta. Do jeito que ele volta. Não vai lá fazer seu serviço, você não está aqui para reclamar, não. Na verdade, como a gente viu na CLT, as empresas que têm esse tipo de conduta podem sofrer penalizações. Além do trabalhador rescindir o seu contrato de trabalho, ele ainda poderá ser indenizado. Então, quando acontecer isso, do trabalhador fazer esse tipo de requisição, o risco lá está inaceitável. Não tem como entrar naquele espaço confinado daquele jeito lá, não. Não tem como eu trabalhar em altura com aquele andaime lá, não. Está tudo enferrujado, etc, etc. Não tem como eu trabalhar no balancinho daquele jeito lá, não. O chefe, o superior hierárquico, deve tomar as medidas cabíveis para solucionar aquela situação de risco. Nestor, enquanto isso o trabalhador não faz nada? Sim, a empresa pode colocar esse trabalhador para fazer uma outra atividade até que a situação de risco seja solucionada. Direito de recusa não é muleta para preguiçoso, não. Ela é uma ferramenta legal, deve ser usada, sem dúvida nenhuma, mas o trabalhador está lá para trabalhar também. Se ele fizer direito de recusa, ele vai fazer uma outra coisa até que aquela situação de risco seja solucionada, até que as medidas corretivas sejam adotadas. O Brasil, que é um dos fundadores da OIT, ele é obrigado a seguir as partes da OIT também. Você vê que até na OIT também tem direito de recusa, lá na Convenção Coletiva número 155. Diz o seguinte: o trabalhador informará imediatamente seu superior hierárquico direto sobre qualquer situação de trabalho que, a seu ver, por motivos razoáveis,
envolva um perigo iminente e grave à sua vida ou à sua saúde. Enquanto o empregador não tiver tomado as medidas corretivas, se forem necessárias, não poderá exigir do trabalhador a sua volta a uma situação de trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para a sua vida ou a sua saúde. Então, prevencionista, direito de recusa é muito importante. O desafio é o quê? Fazer funcionar. O nosso erro na segurança é que a gente coloca um procedimento, escreve um procedimento, ou coloca uma placa na parede, um papel, etc., e acha que só colocou lá o direito de recusa vai funcionar. Não. Normalmente, para o direito de recusa funcionar, o trabalhador tem que ter algum nível de segurança para fazer uso disso. Porque ele pensa, velho, se eu me recusar a trabalhar, eu vou ser desligado. Já tem uns cabeçudinhos lá para me poder sustentar. Então ele não vai usar o direito de recusa se ele não tiver um mínimo de segurança. De modo que o não uso do direito de recusa diz muito mais sobre a empresa do que sobre o trabalhador. O não uso do direito de recusa mostra que a empresa não tem uma cultura de segurança madura, não é uma empresa que se preocupa verdadeiramente com as pessoas. Porque quando ela se preocupa, ela cria mecanismos para o direito de recusa efetivamente funcionar. Líderes, profissionais de segurança têm que estar envolvidos nisso, como uma missão diária. Fortalecer a segurança psicológica a tal modo na organização que seja fácil para o trabalhador reclamar, dar sugestões e utilizar o direito de recusa. Então, Nestor, como é que eu posso ensinar o meu trabalhador a usar o direito de recusa? Ou se você que está assistindo isso aqui é um trabalhador, fica, poxa, como é que eu posso utilizar o direito de recusa na minha empresa? Vou trazer para você aqui algumas dicas. Primeira delas, tire uma ou várias fotos da situação. Né? Você percebeu uma situação lá de risco inaceitável? Hoje em dia todo mundo tem isso aqui, ó, celular. Leva o celular, tira fotos da situação, documente tudo, porque aí fica mais difícil do empregador negar a sua solicitação. Faça tudo às claras, não faz nada escondido não. Vai lá às claras, tira foto, converse com outras pessoas além do seu líder, porque muita empresa é muito fácil para um líder só oprimir a pessoa, mas se aquele trabalhador já contou sobre aquele mesmo problema para vários outros, sem denegrir a imagem do líder, chances são de que é muito mais difícil para o líder dar uma negativa para ele. Então fale sobre a situação concreta que você está vendo lá. Tipo, ó, o cinto de segurança está estragado e eu não tenho outro. Não tem como eu trabalhar lá. Fale com outras pessoas. A área lá que você entrou para trabalhar em espaço confinado está comprometida, está com rachaduras, está com a sua estrutura comprometida. Ou talvez não foi feita a medição de gases. Converse sobre isso com outros trabalhadores também, expondo a situação e não o seu líder, não os líderes. Se tudo der errado, infelizmente buscar o seu direito na justiça, né? A CLT garante esse direito, como a gente já viu aqui. Fazer um relatório também é bacana, né? Fazer o uso do direito de recusa, faz um relatório, nem que seja escrito uma folha A4 mesmo, pega uma folha A4 aí, escreve o que foi encontrado, por que é inseguro, leva para os líderes. Se for o caso, leva para mais de um líder, etc., né, para que o líder fique mais, digamos, motivado, né, a ouvir aquela solicitação que você fez. Não precisa ser um documento formal, não. Uma folha A4 ali, escrito à mão serve também. Até do ponto de vista legal, uma folha A4 escrita à mão, assinada, serve. Não precisa ser um documento formal da empresa, não. Sempre quando você estiver fazendo uso do direito de recusa, deixe muito claro, fala, a gente precisa só resolver essa situação aqui, mas eu, enquanto trabalhador, eu quero trabalhar. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer enquanto essa situação de risco está sendo solucionada? Normalmente o chefe vai, então você pode fazer tal outra coisa, pode fazer tal outra atividade, até que a gente resolva essa situação para você. Ponto, gente. Sem animosidade, sem nada disso. Então, o direito de recusa não é você se recusar à atividade. O direito de recusa, na verdade, é você se recusar a trabalhar numa condição de risco inaceitável. Isso é perfeitamente normal, é desejável e, normalmente, quando a empresa tem uma cultura de segurança madura, ela normalmente encoraja que os trabalhadores façam uso do direito de recusa. Prevencionista,
Não aceite que o direito de recusa seja apenas um banner ou que seja apenas algo escrito no procedimento. Ele deve fazer parte das estratégias de segurança da empresa. E ajuda muito você ter o próprio trabalhador como guardião da segurança. Ajuda muito você ter os próprios trabalhadores tendo liberdade suficiente para falar sobre risco, perigo, reclamar das condições de segurança e acessar o direito de recusa. Desde que sejam reclamações e críticas construtivas, tudo isso faz muito sentido. E mesmo se forem destrutivas, aos poucos você pode ir, enquanto SESMIT, enquanto liderança, educando as pessoas para que o uso do direito de recusa seja um uso natural, aceitável e, mais ainda, desejável na sua organização. Terminando esse vídeo, gostaria de convidar você a conhecer a BeSafer. Ela é uma empresa brasileira que atua com tecnologia de ponta no loto, no Lockout Tagout. Quer saber mais sobre a BeSafer? Quer conhecer um pouco mais sobre o Lockout Tagout? Quer ver o cadeado exclusivo que a BeSafer desenvolveu com tecnologia brasileira e que está ajudando centenas de empresas a evitar acidentes graves durante a manutenção de máquinas e equipamentos? Clica no link que está na descrição do vídeo ou que está no primeiro comentário fixado para você conhecer um pouco mais a BeSafer. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!